Você já imaginou um ser todo de branco, com um rosto angelical, aparecendo no meio de uma multidão, no meio de uma rua com tráfego de carros, pessoas para lá e para cá, essa pessoa completamente diferente, totalmente de branco, de pés descalços, caminhando sem falar absolutamente nada, de maneira assim estranha, de maneira misteriosa. Isso foi relatado e muitas pessoas no Oriente estão falando sobre isso. Nós vamos deixar esse vídeo para você assistir aqui na descrição. Assista esse vídeo e veja a mensagem que esse vídeo está passando. Sabe, meus queridos, a pessoa que apresentou o vídeo relatou, perguntou: será que é um anjo do Apocalipse? E aí ele entra falando sobre o Apocalipse, falando das 3 mensagens angélicas de maneira tremenda, como às vezes muitos de nós cristãos não falamos de maneira tão clara e de maneira tão direta sobre as 3 mensagens angélicas e as imagens também que ele correlaciona ali. Mas eu quero dizer que no final ele, como diz a história, né, pisa na bola, ou mesmo ele erra no final do vídeo quando ele fala: e se for verdade? Nós sabemos, queridos, que o que está escrito sobre as 3 mensagens angélicas irá se cumprir e irá se cumprir muito em breve, porque nós cremos que o nosso Senhor é Deus, nós cremos que o nosso Senhor é fiel, nós cremos que o nosso Senhor é verdadeiro, nós cremos que o Senhor cumprirá as suas palavras, nós cremos nos sinais que estão acontecendo, nós estamos vigilantes. Espero que todos que estejam assistindo esses vídeos, os nossos vídeos, estejam vigilantes. E nós confiamos em nosso Deus, nós confiamos no Senhor da glória que morreu lá na cruz por cada um de nós. Então, meus queridos, assistam ao vídeo sugerido aqui na descrição. Vejam sobre essas imagens, muito interessante. Observe, o narrador do vídeo vai falar sobre as 3 mensagens angélicas. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento muito interessante para a humanidade, muito interessante. Observe que nos anos 2019, 2020, veio aquela coisa, aquele evento que parou os aeroportos, parou os bares, parou os restaurantes, parou os locais de reuniões, até mesmo as igrejas foram fechadas. Tudo parou, meus queridos. E aí as pessoas assustadas começaram a ponderar sobre a questão do final dos tempos, sobre a questão do Apocalipse, sobre a questão se Jesus estava próximo de voltar ou não. Essa foi uma época onde muito se falou, eu creio que foi uma das épocas que mais se falou sobre a volta de Jesus, que mais se falou sobre o Apocalipse. E sabe o que aconteceu? Passou a época onde tudo estava fechado, a vida voltou ao normal, e os pastores, os pregadores, os líderes, aquelas pessoas que fazem parte das religiões mundo afora, eles pararam de pregar sobre a volta de Jesus e começaram a pregar sobre uma infinidade de outros assuntos. Que pena! Eu gostaria realmente em meu coração que essas mensagens sobre a brevidade da volta de Jesus Cristo continuasse como estava quando o mundo parou. Você sabe o que é mais interessante ainda? É que nesse momento, nesse ano que nós estamos vivendo, eu creio, e eu quero perguntar a sua opinião, que está se falando mais na internet, na televisão, nos meios de comunicação, está se falando muito mais nesse momento da volta de Jesus. Está se falando muito mais nesse momento das profecias. Está se falando muito mais nesse momento, até mesmo no tempo em que tudo estava parado, que nós fomos obrigados a ficar em casa. Até mais do que nesse tempo, está se falando agora sobre a volta de Jesus, as profecias serem cumpridas. 2 coisas poderão estar acontecendo. Eu quero falar sobre isso com você agora. Primeira coisa que pode estar acontecendo é que realmente Deus está alertando o mundo para que o mundo tenha uma oportunidade de se preparar. Então Deus está fomentando em todos os lugares a questão
dos dias finais, a questão de que a sua volta está muito próxima. A outra probabilidade, a outra possibilidade, antes que haja o Apocalipse 13, né? Ali, aquela batalha de adoradores, haverá só dois grupos de adoradores nos últimos dias. Aqueles que adoram a Deus, a Jesus Cristo, temendo a Ele, dando a Ele glória, porque é chegada a hora do seu juízo, adorando o Deus que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas. Aquela profecia que fala de caiu a Babilônia, aquela confusão de religiões, com confusão de doutrinas, de dogmas, de fantasias, de tradições inventadas por homens, e finalmente aquela advertência, né? Que aquele que adora, que recebe a marca da besta, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então essas mensagens são as 3 mensagens angélicas. E agora nós temos um canal, como vocês podem acessar aqui embaixo, que não tem nada a ver com cristianismo, divulgando de maneira tremenda essas palavras. Claro, no final ele pergunta, será verdade? Nós sabemos, claro que sim, é verdade, vai acontecer e está muito próximo de acontecer. Então, meus amados, a segunda possibilidade é que antes que aconteça as coisas que Apocalipse 13 falam, dessa divisão de 2 grupos de adoradores, então o mundo entrará num clima religioso. O mundo entrará na questão de, vamos adorar a Deus, vamos todos nos unir, vamos salvar o planeta, precisamos todos agirmos como irmãos unidos em um só propósito. Tudo parece ser muito bonito, muito maravilhoso, mas nós não podemos seguir as coisas que estão fora da palavra de Deus. Não podemos seguir as coisas que são contra a palavra de Deus, como adoração de imagens, guardar dias que não são descritos por Deus, a não ser o 7º dia, o sábado do Senhor. Não devemos realmente participar dos erros, das heresias de Babilônia, meus queridos. Então assista esse vídeo, porque ele é no mínimo interessante. Entendendo o que 1 Tessalonicenses capítulo 5 nos diz, examinai tudo e retenha o bem, retenha o que é bom. Então examine esse vídeo. E a segunda palavra que eu gostaria de deixar para você, a palavra de Deus, está em 2 Pedro capítulo 3, verso 10 a 13. Porque, meus queridos, o mundo ele vai chegar num momento em que a religiosidade, a espiritualidade, entre aspas, tomará conta do mundo inteiro. Será isso que nós estamos testemunhando? Escreva sua opinião aqui abaixo. Mas eu quero ler para você, para terminar esse vídeo, uma poderosa mensagem de Deus, que nos diz assim, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Eu estou lendo 2 Pedro 3, de 10 a 13. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Glória a Deus, meus queridos. O mundo está se aproximando de um momento de grande espiritualidade e religiosidade, mas há só um caminho, há só uma verdade, há só um caminho que lidera para a vida, que leva para a vida, e esse caminho é Jesus Cristo, e viver como Ele viveu. Glória a Deus, que eu e você nos preparemos, porque tudo está mostrando que o fim está próximo. Deus te abençoe muito. Graça e paz para você. Ore por mim
E eu estarei orando por vocês em nome de Jesus. Amém e amém.